Tá bom, ficou desligado, mas tá bom. Quem sabe faz ao vivo ou não faz, né? Agora ficou do mesmo jeito que tá desde o começo. Agora isso, agora sim. Foi. Então, hoje é nossa campanha Viva Saudável, sua saúde importa. O tema da nossa o tema da campanha é esse e o do culto hoje é comer bem não é comer demais. E para começar, eu quero primeiro dar uma contextualizada numa questão que ela é digamos assim, uma confusão que as pessoas fazem normalmente. Que tem que é bom explicar isso antes de começar, que é o quê? Ser fitness é diferente de ser saudável. Porque, vamos colocar assim, no exemplo que vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Você vai almoçar e você quer tomar alguma coisa junto com o alimento. Você pode escolher, tem duas opções. Um copo de suco de laranja natural ou uma Coca Diet. O que é fitness? O que seria a opção fitness? Uma Coca Diet. Por quê? Tem menos caloria, você engorda menos. Mas agora, o que é saudável? Saudável, com certeza, é o suco da fruta da laranja. Por quê? Ali tem vitaminas, nutrientes e não é processado igual a Coca, que tem vários componentes ali que não fazem bem à sua saúde. Mas, novamente, o fitness, o que não te engordaria, seria realmente você tomar a Coca Diet em vez de tomar o suco de laranja. Então, dito isso, o que eu tenho que colocar aqui é que a campanha ela é vida saudável. A gente está falando de saúde. Não é uma campanha para você perder peso. Então, assim, o foco aqui é justamente uma campanha em prol da sua saúde. Não é um culto ao corpo que a gente está propondo aqui hoje. E, para começar, eu quero ler novamente o versículo da campanha. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, aqui fica bem claro, saúde é bíblica. João, na oração dele, pede para que o discípulo dele tenha saúde. E além de uma saúde que está além da alma. Porque a gente é corpo, alma e espírito. Mas a gente é um conjunto, a gente não é só alma. Não adianta a gente só vir para a igreja, receber para a nossa alma e crescer na alma. A gente também tem que ser saúde corporal. O corpo nosso tem que estar saudável. Não adianta ser a saúde só na alma. E para começar, assim, eu vou falar para vocês que quando eu peguei o tema da palavra, eu fiquei um pouco assim, comida. Poxa, fala disso na Bíblia? Como que eu vou pregar sobre isso? Sinceramente, no começo, eu fiquei um pouco em dúvida. Mas no que eu comecei a pensar, eu percebi o quão errado eu estava. E para a gente começar, eu vou pedir para colocar em Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para o entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu ela. Vamos lá. Está bem claro no versículo. Ela tem toda a questão do entendimento do bem e do mal, na questão da fruta, mas está bem claro ali que a árvore era agradável. Ela olhou para o fruto e viu que era bom. Ela falou, nossa, que gostoso. Ela viu que a fruta era boa. Então, vamos dizer assim, o pecado primordial, o que levou à queda da humanidade, o pecado de Gênesis, tem a ver com comida. Ela olhou para a comida e falou, parece boa, vou comer. Então a gente tem que levar isso em conta. O primeiro pecado que aconteceu justamente envolvendo comida, envolvendo a fruta, que não é maçã. E é sempre bom enfatizar isso, porque sempre volta alguém falando que a fruta era uma maçã, e a gente acabou de ler, é só nessa parte que fala, e não fala nada de maçã. Tanto que a gente tem uma questão, uma vez eu brinquei com meu pai, e essa brincadeira foi um pouco longe até,
que você voltar ao ver... Não precisa voltar, não. Não precisa, não. Mas não volta, não, por favor. No texto, vai estar falando assim. Oi? Espera aí. Oi. Então vamos lá. No versículo, pare de me cortar. No versículo fala assim, que Eva tomou e comeu. Então, sem saber qual é o fruto, o que eu falei pro meu pai? Pai, eu acho que é um coco. Ele falou, por que um coco? Ele ficou assim, sem entender. Como assim um coco? Eu falei, vai, se ela tomou e comeu, qual que é a fruta que você toma e come? Você toma água de coco e você come a cocada. E eu fiz essa brincadeira ingênua com meu pai. Eu só não imaginei que quando eu chegasse na igreja, no outro dia, o pastor Edson ia chegar em mim, botar a mão no meu ombro e falar assim, que história é essa do coco? Que a Eva comeu um coco? E aí, para eu explicar isso, foi um problema. Tá, e esse foi só um exemplo para ilustrar. Vamos para um próximo, que está em Gênesis 25, 31, 32, que é, então disse Jacó, vende-me hoje tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? O que está acontecendo nesse versículo? Esaú está com muita fome, e aí Jacó basicamente chegou nele e falou assim, ó, eu te dou esse prato de comida se você me der a sua bênção. Você tem uma bênção que é só sua, se você me der ela, eu te dou esse prato de comida. E aí Esaú, no momento de fraqueza, no momento de impulsão, ele simplesmente aceita. Ele fala, o que vai adiantar eu ter a minha bênção se eu vou morrer de fome? E, assim, é um exemplo muito, muito pesado do que ele perdeu. Ele perdeu a primogenitura, porque hoje tem uma frase que ela é muito recorrente no meio cristão, que é falar que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles são os patriarcas dos judeus. E se parar para pensar, na verdade, era para ser o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas ele perdeu a posição dele por um prato de comida. Hoje a gente fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque ele aceitou trocar a primogenitura dele por um prato de comida. E um exemplo, que assim, vai ser o exemplo para deixar as coisas mais claras possíveis, que está em Números. Não precisa colocar. Pode colocar. Mas deixa eu contextualizar primeiro. O que acontece é que Deus, deixa eu me abrir isso aqui, só um momento. Deus, o que ele faz? Ele manda provisão para o seu povo. Como que ele faz isso? Ele manda um vento que traz várias codornizes. Codorniz, para quem não sabe, eu também não sabia, é tipo uma codorna, é uma ave. Então ele trouxe um vento que trouxe essas codornas e elas caíram no chão e aí o povo foi recolhendo para poder se alimentar. Só que qual é o problema? Na Bíblia vai falar para a gente que a pessoa que recolheu menos codornizes recolheu 10 barris cheios. Então a pessoa que pegou menos, pegou 10 barris. E a gente vai ler agora o que aconteceu com eles depois. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e feriu o Senhor o povo com uma grande praga. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Quebrote Atavá, porquanto ali entregavam o povo que teve o desejo. Em outras traduções, o Quebrote Atavá, ele significa aqueles que tinham sido dominados pela gula. Então, aquele povo ele morreu porque tinha sido dominado pela gula. E aí vem uma pergunta: o que é gula? Que é muito fácil falar que é dominado pela gula, mas o que é gula? Se a gente pesquisar no dicionário,
Gula é um vício de comer e beber em excesso, atração irresistível por doces e iguarias. Então, para deixar ainda mais assim, uma história que eu acho que ela liga muito com essa questão de gula, é a história de um duque do século XIV. Ele chamava Reinhold III, mas ele era conhecido como Crasso. E Crasso, do latino, ele era chamado gordura. Então, basicamente, o nome do duque, eles se referiam a ele como gordura. Então, já dá para imaginar como é que era o homem. E o que aconteceu? O irmão desse rei Crasso, ele cometeu, não vamos dizer um golpe de Estado, ele depôs o rei não, depois o duque, e prendeu esse duque dentro de uma torre do castelo. Só que ele não prendeu de verdade. O Reinhold III, ele ficou dentro de um quarto e a porta não estava fechada, não tinha porta. O problema é que a porta era estreita. Então, para ele sair, ele teria que emagrecer. Só que o irmão, muito esperto, o que ele fez? Todos os dias, mandava várias guloseimas para o irmão. Então, todos os dias o Reinhold estava lá, chegava as diversas guloseimas e ele comia. Então, o que aconteceu? Ele ficou preso 10 anos. E, em vez de emagrecer, ele engordou. E ele só saiu da prisão, não porque ele emagreceu, mas porque o irmão dele foi deposto e eles foram lá e libertaram ele. Então, ele ficou preso. É até inacreditável como é que ele ficou trancafiado no próprio paladar por 10 anos. É um exemplo de gula extremo. Então, o que a gente pode colocar? Gula é um desejo desenfreado. É como qualquer outro, como ganância, luxúria ou qualquer outro vício. Gula é comer pensando no próximo prato, ou até mesmo comer pensando no prato do outro, que às vezes acontece. Gula, isso é forte. Gula é o demônio que te possui pela boca. Gula é o excesso. Gula é a falta de domínio próprio. E não só ligada a comer demais. Gula não é só comer demais. A gente já leu. E gula é também aquele requinte, aquela pessoa que precisa de tudo nos mínimos detalhes, o ponto da carne. É aquela pessoa extremamente assim, se não tiver do jeito que eu quero, eu não como. Isso é gula. E a gente falou bastante de exemplos e do contexto da gula no Velho Testamento. Agora, passando para o Novo, a gente vai ter passagens em Gálatas, Romanos, 1 Pedro, Coríntios e Lucas. A gente vai ficar numa que eu acho interessante, que é a de Gálatas 5, 19 ao 21. Essa é grande, peraí. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Misericórdia, né? Nossa. Você vê que a gula ela está extremamente mal acompanhada. Homicídio, adultério e gula. Então, assim, perigoso. E não herdar o reino de Deus. Agora, outra passagem interessante, essa eu acho que eu nem coloquei, então não precisa colocar, que vai ser em 1 Coríntios 11, onde Paulo vai construir toda uma narrativa justamente exortando a igreja. E exortando por quê? Exortando por causa de comida. Na época, o que acontecia? Tinha a ceia do Senhor e alguns irmãozinhos, eles chegavam na ceia e começavam a comer. E começavam a comer, e começavam a comer, e começavam a comer. E de repente, ele estava extremamente cheio, empanturrado, e não tinha nem chegado todo mundo. Quiçá, às vezes ele comia tudo, e quando chegava o irmão, não tinha nem mais comida. Então, assim,
justamente o que Paulo está exortando era esse egoísmo da pessoa. Não se importar com o próximo e comer sem imaginar que tem mais gente para comer. Isso era gula, era comer sem pensar no seu irmão, sem pensar esse sentimento egoísta de falar, tá tão bom, vou comer, não importa os outros. Que às vezes a gente tem e a gente nem percebe. E isso cria outro problema, que é justamente o quê? A moderação. Na Bíblia fala que a nossa moderação ela tem que ser conhecida por todos. O que isso quer dizer? Que as pessoas têm que ver a gente e saber que a gente é de Cristo, e que a gente é uma pessoa moderada, que a gente dá um bom testemunho. Só que quando você faz esse tipo de atitude, as pessoas vão ficar com uma má impressão sua. Tanto que hoje em dia existe uma má impressão do cristão, que ela é muito triste, que é o quê? Quando você vai num organizador de festa e fala que a festa é para crente, ele fala assim, mas o que crente não bebe, ele come. Então, tem esse problema. E eu tenho até eu lembro de um acontecimento uma vez, que eu estava em Goiânia com a minha mãe, a gente é nutricionista, engraçado, a gente é nutricionista, e na frente do nutricionista tinha um restaurante, e a gente foi almoçar no restaurante, e entrei na fila, era self-service, e aí eu entrei na fila e tinha um homem na minha frente, meio assim, careca e meio baixinho, e beleza. E eu fui colocando comida, ele na minha frente colocando comida. O problema foi na hora que chegou na parte do churrasco, que ali tem um churrasqueiro. O que acontece? Ele já chegou, falou pro churrasqueiro assim, me dá a picanha. O churrasqueiro foi lá, pegou a picanha, trouxe para ele. Eu estava olhando na cara dele. Na hora que o churrasqueiro mostrou a picanha para ele, parecia que o churrasqueiro não tinha trazido uma picanha, não. Parecia que tinha trazido um defunto. Que a cara que ele fez foi um negócio assim, assustador. E aí não ficou só na cara, porque aí ele começou. Isso aqui não é picanha, não. Isso aqui é colchão duro. Você está achando que eu sou idiota? Quem você acha que é? Eu conheço de carne. Isso aqui não é picanha, não. Você não vai me enganar. E começou, e aprontou um barraco dentro do self-service. E eu fiquei assim, tem que tomar cuidado, porque nunca se sabe. Às vezes a gente faz um negócio desse e fica ruim. E ainda mais assim, tem pessoas que, se você usar uma camisa, aquelas camisas de cristão, aquelas camisas que vem com versículo, ou você usa uma pulseira, às vezes você tem que tomar muito cuidado quando você usa uma camisa desse tipo, uma camisa com assim, Deus, Jesus é meu rei, Deus, alguma camisa assim com versículo. Por quê? Imagina se esse homem estava com a camisa lá o Senhor é meu pastor e nada me proverá, nada me faltará. Imagina que ele está com a camisa de o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e faz uma coisa dessas. Ele mancha a reputação do cristão. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A Bíblia fala que a gente tem que ter uma moral conhecida, uma moderação. Então é importante esse ponto. Agora que a gente já estabeleceu bem esse conceito de gula, eu quero apontar algumas características do guloso, do glutão. Gosto dessa palavra, glutão. O glutão, primeira característica, ele é inconsequente. Por quê? Ele não calcula os danos do que ele está fazendo. Ele é aquela pessoa que tem gastrite e toma 1 litro de refrigerante na hora do almoço. Aquela pessoa que está obesa, mas come o hambúrguer, a pizza, se deixar todo dia. É aquela pessoa que o colesterol, ele faz exame de sangue e a barrinha do colesterol está saindo da página já. Mas ele não tá importando. E continua com os mesmos hábitos. A pressão alta e continua do mesmo jeito. Esse é o glutão. A pessoa, uma frase muito boa, que o glutão morre pela boca. E literalmente ele morre pela boca. Então, essa é a questão. A gente tem que ter consciência dos nossos atos e nos alimentar melhor. Senão, porque se a gente é um glutão, a gente é inconsequente. E um exemplo que eu gosto muito é o do Japão. Não sei se vocês sabem, mas o Japão ele é um dos países com a maior taxa de longevidade.
Um dos povos que mais vive é o japonês. E uma das coisas que eles atribuem a essa longa vida do japonês é justamente a restrição, não é restrição, mas o quão rígido é a alimentação deles. Eles têm toda uma questão de que eles nunca se alimentam a mais do que é o satisfatório. Quando eles veem que já está chegando na satisfação, eles param. E isso é uma coisa que levou eles a ser hoje o país com uma das maiores taxas de longevidade. Essa educação alimentar que eles têm muito rígida. Aí uma segunda característica que eu vou colocar do glutão é ele não se importar com os gastos exorbitantes com alimentação. É aquele cara que gasta muito, né? Ele prejudica o orçamento familiar, mas está lá comendo. E assim, às vezes ele está pagando R$30 no sanduíche, mas quando é para ofertar na igreja, aí dói o bolso. Aí quando ele vê uma pessoa necessitada na rua, aí ele fica assim, não, mas essa pessoa está aí porque quer. É a pessoa que assim, quando é para pagar R$30, ele paga salivando, pensando naquele hambúrguer. Mas quando ele vê uma pessoa passando fome, passando necessidade, aí o bolso pesa. E tem uma passagem muito boa, lá em Provérbios 23, 20 e 21, que é: não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir trapos. Então, assim, pesado. E uma terceira característica que a gente vai colocar é o glutão se entrega aos prazeres da carne. Ele busca satisfação na comida. E o interessante é que esse buscar satisfação na comida, muitas vezes, ele evidencia uma insatisfação em Cristo. Às vezes ele não está saciado em Deus, em Cristo. Então ele precisa, é aquilo que as pessoas muito falam, que dentro de nós, dentro do nosso coração, tem um buraco do tamanho de Deus. E às vezes a pessoa está tentando tampar o buraco do tamanho de Deus com comida. E aí você para imaginar, qual será o tamanho de um buraco do tamanho de Deus e quanta comida essa pessoa vai ter que colocar lá dentro. É complicado. E aí tem uma passagem que eu acho muito interessante, que, pode ir colocando aí, que é justamente o quê? Depois que Jesus fez o milagre das multiplicações do peixe e do pão, o que aconteceu? Algumas pessoas da multidão continuaram seguindo ele. Por quê? Porque achou muito legal, assim, comer aquele tanto, ficar satisfeito. Então Jesus para eles era um cara muito da hora. Por quê? Porque deu comida para eles. E aí o que Jesus vai falar para eles é justamente isso aqui. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai, Deus, o selou. Então o que Jesus está falando? Ele está dando uma chacoalhada em quem estava atrás dele, só porque ele tinha multiplicado peixe e pão, porque ele tinha comido e achado bom. Falou, nossa, esse cara é bom que ele dá comida para nós. Então, o que ele está falando é, vocês estão pensando pequeno demais. Eu dei pão e peixe, mas eu posso te dar a eternidade. Então, repensa no que você está fazendo. É isso que ele está falando para eles. E no versículo, coloca o próximo, ele termina a discussão de uma forma muito linda, que ele fala o quê? E Jesus nos disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O que Jesus está falando? Aquelas pessoas buscavam prazer, satisfação na comida. O que Jesus está falando é que Ele é o pão da vida. Se você buscar Ele, você vai ter satisfação eterna. Ele vai te dar satisfação, Ele vai te dar o prazer que você precisa. Ele vai preencher o buraco. Você não vai precisar encher o buraco de comida. Então é justamente essa questão que Jesus coloca nessa conversa que Ele tem com esse pessoal que continuou com Ele depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas até aí, beleza. Já coloquei o que é gula, as características do guloso.
Mas falta um negócio que é muito importante, que é o remédio. Como que a gente colocou aqui a doença, mas a gente precisa do remédio para o verme da gula. E não é lombrigueiro, não. Tem gente que, é engraçado, tem gente que fala assim, nossa, esse menino come, deve estar com lombriga. Tem muita gente que coloca, eu estou com lombriga, não sei o quê. Às vezes, o problema, ele não é biológico, ele é moral. A pessoa, o que falta para ela é um pouco de sensatez, de moderação. Então, às vezes o remédio não vai resolver. Então, vamos lá. Vou colocar quatro remédios para a gente estar tratando a gula. O primeiro deles está no versículo de Mateus 4:4. Mateus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que isso quer dizer? Que a gente não tem que ter fome só de comida carnal. A nossa fome principal tem que ser a fome espiritual. A gente tem que ter fome de Deus. Porque falou, não só de pão viverá o homem, mas da palavra. Então a gente tem que ter fome. O remédio para a gula é a gente parar de ter fome pela comida carnal e começar a ter fome da comida espiritual, da palavra de Deus. E, assim, eu entendo uma coisa. Nosso corpo, ele não é nosso. Nosso corpo é de Deus. E nós vamos prestar conta a Ele. Tanto que, assim, Ele nos deu um propósito, nos deu sonhos. Então, a gente tem uma prestação de contas a apresentar a Deus. Mas, muitas vezes, o que a gente está fazendo? A gente está desperdiçando a nossa vida comendo. Nós temos sonhos, nós temos propósitos, mas esses sonhos e esses propósitos podem ser interrompidos por uma veia entupida, por uma artéria entupida, por uma pressão alta, que depois dá um ataque cardíaco, não sabe. Então, assim, Deus te deu uma vida, te deu um corpo, e Ele te deu um propósito. Mas aí você está gastando a vida que Deus te deu, tentando bater o recorde do rodízio. É um pouco complicado. Porque a gente tem que... O meu pai mesmo falou, a gente está falando de saúde aqui, por quê? Porque se você não tiver saúde, você não vem aqui pregar, se você não tiver saúde, você não vai evangelizar ninguém, você não consegue fazer missões. Se você não tiver saúde, você não consegue cumprir seu propósito. Então, a gente tem que ter esse cuidado em perceber o que a gente está fazendo com a nossa saúde. Tomar bastante cuidado e ser, assim, realmente parar para pensar, ver se a gente não está abortando o propósito de Deus antes da hora, comendo demais. O segundo remédio, então assim, o primeiro remédio é esse. É sempre ter em mente o que a palavra de Deus e cumprir o propósito dele, ter essa sede de cumprir o propósito, essa sede de buscar a Deus. E o segundo remédio é submeter-se ao Espírito Santo. Porque como a gente leu, a gula é um fruto da carne. E como a gente trata um fruto da carne? Com um fruto do Espírito. Então, a gente tem que orar a Deus e pedir, me dê domínio próprio. Porque a gula é justamente isso, uma falta de domínio próprio. Então, é pedir ao Espírito Santo que limite os seus desejos desenfreados. É realmente pedir a Deus, falar, eu sozinho não dou conta e vamos junto. Agora, o terceiro, acho que essa igreja é até calejada já, a gente fez bastante esse final de ano, é o jejum. Por que o jejum? O jejum é a forma mais eficaz de doutrinar a sua mente. O jejum é pedir para o Espírito Santo que ele coloque limites, é falar para o Espírito Santo assim, eu me entrego, eu quero o seu prazer e o prazer que eu busco é seu.
Não, eu não quero o prazer da comida, é eu deixar de lado aquele prazer momentâneo da comida para buscar um prazer no Espírito Santo. Então, o terceiro remédio que a gente vai colocar é justamente essa questão do jejum. É você estar lutando contra a carne, porque o jejum é justamente isso. É você matar a sua carne. É você a gula é um fruto da carne. Então, com o jejum, a gente pode combater ela. Agora, o quarto e último dos remédios, eu acho que para mim esse é o mais legal. Que é justamente o quê? Às vezes a gente vai ter uma alimentação moderada aqui na Terra, mais modesta, vamos falar assim que é melhor. Às vezes a gente vai ter uma alimentação mais modesta aqui na Terra, mas por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está olhando para a eternidade. Pode colocar o versículo aqui? E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. O que isso quer dizer? Isso não é só nesse versículo, a gente vai ver isso em vários outros versículos da Bíblia. Também quando Jesus, com o corpo ressurreto, ele se alimenta junto com os discípulos. E ele fala que no céu ele vai comer conosco. Então a gente tem que saber que no céu também tem comida. Então, às vezes a gente está comendo de um jeito aqui, que parece que a gente vai morrer e nunca mais vai comer. Então, assim, calma. O remédio é esse, é pensar, imagina a picanha que tem no céu. Aí, pensando nisso, tem uma mais moderação na terra. Esse é o remédio, é realmente pensar na eternidade. E aí, para finalizar, para ficar um negócio assim, para não deixar muito em aberto, eu preciso colocar algumas colocações. Que é o seguinte, eu não estou falando que você não pode comer bem, que você não pode levar a sua família para a pizzaria. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou colocando uma coisa tão impossível e tão ruim. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que é: o abuso não tolhe o uso. Então, o que eu estou falando? É que não é porque existe o abuso que você não pode fazer o uso, que você não pode ir num restaurante bom, que você não pode se alimentar bem. O que eu estou falando é só para você tomar cuidado, escolher bem os alimentos, regular, tomar cuidado com o pó branco. Mas não é esse pó branco, calma. O pó branco que eu falo é açúcar, sal e farinha. Esses três, se usar de forma demasiada, sem controle, você vai ter muitos problemas. Então, a gente tem que ter essa moderação. Tanto que eu separei um versículo aqui para vocês, pode colocar aí. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Moderação. Então, a moderação funciona para os dois lados. Porque existe a possibilidade de que você vem cá, escuta isso hoje, sai daqui e fala assim: beleza, entendi. Vou fazer um jejum de 40 dias, igual Jesus fez no deserto. Pelo amor de Deus, não estou falando para você fazer isso. É moderação. Moderação é justamente o quê? Não esteja nos extremos. Então não é para você sair daqui e falar: nunca mais vou comer açúcar, nunca mais vou comer sal, nunca mais vou comer farinha, nunca mais vou no rodízio. Não, não é isso. O que eu estou falando é moderação, novamente, é para você ter o cuidado com a sua alimentação, para você não abortar o seu propósito e para você não pecar, porque a gula é um pecado. E assim, é muito clássico, a gente só imaginar assim, imagina, coloca uma mesa aqui e um bolo. Eu venho aqui, aí eu como um pedaço. Beleza. Aí eu vou lá, como mais um pedaço. Aí, eu comendo, pensando assim:
Nossa, tem que comer rápido, senão não vai sobrar pedaço mais. Nossa, tem que comer rápido, não vai sobrar pedaço mais. E aí, sobra o último pedaço, eu vou lá e como de novo. Comi 3 pedaços. De repente chega alguém ali e fala assim, uai gente, não guardaram nenhum pedaço para mim, não comi nenhum. Aí a pessoa, o que ela fala? Nossa, para mim todo mundo já tinha comido. Não sabia. Ou às vezes a pessoa é pior. Se ela for pior, ela fala assim, o bolo estava aí, não comeu porque não quis. Aí para mim é o cúmulo. Então assim, a gente precisa tomar esse cuidado, porque é muito egoísmo a gente deixar o outro sem comer para satisfazer o nosso prazer. E é muito egoísmo. A gente, assim, sei que todo mundo tem filhos, quer ver os filhos crescer, quer ver os netos. E às vezes, por causa de excesso, a gente comer, botar muito sal na comida, tomar muito refrigerante, a gente não vai poder ver isso, porque a gente vai partir antes de poder ter visto os netos. Então, a palavra hoje é justamente isso, para você tomar cuidado com o que você está fazendo com a sua saúde, porque um dia nós vamos prestar contas. E será que o seu propósito vai ter sido abortado porque você entupiu uma artéria? Deus me livre. Ninguém aqui aconteça um negócio desse, pelo amor de Deus. Então, a palavra é essa. Meu pai vai vir aqui. Papai. Pelo menos, 24. Eu achei que ia falar em 5 minutos, ia acabar e ia ficar um negócio esquisito. Graças a Deus não ficou. Deu tempo de falar tudo, não demorou 5 minutos. Tem um propósito. O propósito. Vocês me perdoam se eu falei. Eu devo ter falado propósito alguma vez, mas foi sem querer. O propósito da semana passada, para quem não lembra ou não estava aqui, era beber 2 litros de água na semana. Na semana não, por dia durante a semana. Bebendo aqui para cumprir a meta, né? E o propósito da próxima semana é 1 semana sem alimentos processados. Essa é difícil, hein? Sei não. Depois que eu preguei tudo isso, eu olho para isso aí e ainda falo, difícil. Então, é porque assim, não é nem questão de ser gostoso, é questão de preguiça. Porque às vezes você está com fome, mas não quer preparar nada, aí você pega um pão, coloca um presunto, coloca uma fatia de queijo e come, pronto. Então assim, não é porque é gostoso, se bem que até é gostoso, mas não é nem porque é gostoso, mas é falta de vergonha mesmo, preguiça. E eu falo por mim mesmo, tá, gente? Eu preguei tudo isso aqui e às vezes eu não sou santo. Eu também, quando eu fui preparar a palavra, Deus ministrou bastante em mim e eu vi bastante coisa que eu precisava mudar também. Então, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas ele é tão magro, não sei o quê, não tem problema com comida. Lá em casa, eu sou o que mais come. Meu problema mesmo é genética. Eu não engordo de ruim. E tanto que eu tinha um amigo meu, que uma vez a gente estava conversando, eu falei, não, eu tenho que ir embora, que eu tenho que ir fazer atividade física. Aí virou para mim e falou assim, nossa, mas você é tão magro, que você fez atividade física? Aí eu virei para ele e falei assim, eu sou magro, mas não sou imortal. Posso ter diabetes, colesterol alto, pressão alta. Então, assim, eu continuo tendo que fazer atividade física, porque existe na biologia, genética, como você quiser falar, a questão do falso magro, que é a pessoa que ela tá ruim, não tá saudável, mas por fora ela aparenta assim, tá magra. Ela não tem aquela pessoa que tem uma protuberância. Então você olha para ela e fala assim, saudável, mas não tá saudável. Você vai fazer um exame de colesterol, você vai ver que não tá saudável. E é isso. Falei demais já. Cansei. Amém? Podemos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, glória ao nosso Pai Todo-Poderoso. Eu nunca pensei que a Bíblia falava